E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Yodi e hoje vamos falar sobre a Copel. Bom, vamos lá. Vamos direto ao ponto. A Companhia Paranaense de Energia Elétrica, listada na Bolsa, com os códigos CPL3, CPL6 e CPL11. A Companhia Paranaense é uma empresa para você investir tranquilamente. Observando esse gráfico dos últimos 10 anos, observa-se que a empresa, ano a ano, teve uma receita líquida crescente. Entretanto, seu lucro líquido ficou estável por vários anos, mas sempre pagando dividendos. Para as nossas projeções de lucros e dividendos, vamos observar o seu EBITDA e lucro líquido do primeiro trimestre. A empresa melhorou os seus resultados operacionais em 12,9%, comparado ao primeiro trimestre de 2020. O lucro líquido ajustado teve um crescimento de 38,5% no período. Esses dados serão muito importantes para as nossas projeções, e vale ressaltar que mais um ano a companhia teve crescimento. Sempre bom observar a dívida líquida da companhia. Note-se que a Copel conseguiu diminuir sua dívida líquida, estando em 6,23 bilhões, encerrando o primeiro trimestre de 2021, com a dívida líquida sobre o EBITDA em 1,2 vezes. Isso significa que em cerca de um ano e pouco, considerando os seus resultados operacionais, ela conseguirá quitar toda a sua dívida. Com uma dívida bem controlada, com um prazo médio de vencimento da dívida em apenas 3,3 anos. Observe que nos próximos 3 anos, a Copel irá amortizar muita dívida, ponto para se ter cuidado, visto que a empresa pode sofrer um pouco ou acabar tomando mais dívida para conseguir amortizar. Vale ressaltar que a empresa tem caixa suficiente para pagar essas dívidas, de pelo menos as de 2022 e 2023. Com um custo médio da dívida, na casa dos 5,1%, onde 55% está atrelado ao CDI, 21% títulos de juros a longo prazo, 23% atrelado ao IPCA. Com uma política de dividendos muito interessante, ela se relaciona com lucro líquido. Tendo um lucro líquido positivo, a empresa distribui dividendos, relacionando também com a alavancagem da dívida líquida com EBITDA. No momento, a Copel se encontra nessa faixa abaixo de 1,5 vezes dívida líquida sobre EBITDA, podendo vir a ter um payout de 65%, limitado ao fluxo de caixa disponível. Como que foi realizado com o seu lucro líquido em 2020? Vamos à projeção de dividendos e de preço-teto. Utilizei os lucros líquidos que a empresa teve de 2018 a 2020, e também utilizei os lucros líquidos de 2021, dos últimos 12 meses, que vai do primeiro trimestre de 2021 ao segundo trimestre de 2020. Na média, a empresa teve um lucro líquido de 2,9 bilhões de reais, considerando seu payout de 65%, nos dá um provento de 1,9 bilhão de reais, equivalente a 69 centavos por ação. Dividindo esse dividendo projetado por 6%, dá um preço-teto de R$ 11,50. Com esse dividendo projetado, dividido pela cotação atual, vai nos dar um dividend yield de 11,34% para o ano de 2021. Agora vamos fazer algumas projeções. Considerando que a companhia tenha um lucro líquido em 2021 de 3,2 bilhões de reais e mantenha o payout em 65%, teremos um dividendo de 2,1 bilhões de reais, o que equivale a 77 centavos por ação. Com um possível dividend yield projetado de 12,66%. E qual seria o preço-teto? Divido esse dividendo pelos 6% e nos dá um preço-teto de R$ 12,80. Em um cenário onde a empresa mantenha o seu lucro líquido em 2,9 bilhões de reais, teremos um dividendo em 1,9 bilhão de reais, que equivale a 69 centavos por ação. Com um possível dividend yield projetado de 11,34%. E com um preço-teto de R$ 11,50. No cenário onde a empresa lucre 2,4 bilhões de reais, teremos um dividendo de 1,6 bilhão, equivalente a 57 centavos por ação. Com um possível dividend yield projetado de 9,37%. E com um preço-teto na casa dos R$ 9,50. Note-se que em todas as projeções, a cotação atual se encontra muito abaixo dos preços-tetos dos 3 cenários. Vale observar a métrica do preço sobre o lucro histórico,
da empresa se encontra em 3,98%, quase 48%, abaixo da média em que o mercado costuma precificar suas ações. Visto que, em razão de efeitos não recorrentes que a companhia obteve no último ano, um ponto para se ter cuidado. Outro indicador para dar uma olhada é o preço sobre valor patrimonial. Nota-se que atualmente ele se encontra em 0,86, 19,71% acima da média, visto que as suas cotações, nos últimos anos subiram bastante, e o seu patrimônio se manteve estável. Acredito que a Copel é uma ótima empresa para se investir, além de ser uma boa pagadora de dividendos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação. Mas me diz aí, vocês têm a Copel nas suas carteiras? Deixem nos comentários se vocês têm ela e o que acham dessa empresa. Já se inscrevam no canal para fortalecer o crescimento, e não esqueçam de ativar o sininho.